Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ricardo. Desculpa, eu estou aprendendo ainda, tá? Fazendo um curso de Libras para conseguir interagir melhor com o público que tem baixa audição ou que tem problema de surdez mesmo, né? Bem, gente, meu nome é Ricardo Mesquita, Ricardo Tempel Mesquita, que tem muitos Ricardos Mesquitas por aí, até já me confundiram com outros. Sou arquiteto e urbanista por formação e especialista em acessibilidade por força do destino. Bem, eu gosto sempre de começar essa minha conversa explicando o porquê desse meu envolvimento, porque quem vê uma pessoa com 2 braços, 2 pernas, ouvinte, vidente, falando sobre questões de acessibilidade, vai dizer, não, o cara não tem nem propriedade de falar sobre isso. Mas no meu caso foi diferente. Eu comecei isso lá ainda nos idos de 1980 e bolinha, lá na PUC, do Paraná. Estou falando de Curitiba, viu? Eu sempre esqueço que esse mecanismo agora transmite para o mundo inteiro, né? Na PUC, no meu tempo, eram só 3 bloquinhos e os caminhos até a PUC eram placas com grama no meio. Bem, quando eu estava cursando o 6º período de arquitetura, começando o 6º período de arquitetura, sofri um acidente seríssimo de motocicleta. Até recomendo aos meus amigos ouvintes, por favor, se tiver outra opção, mude de sistema de transporte. Até uma bicicleta é mais segura do que uma moto, porque a moto você está em altíssima velocidade. Bem, eu indo para a faculdade, sofri um acidente. Um carro com um cidadão embriagado me atingiu do lado esquerdo, quase decepou minha perna fora no impacto. E isso me custou 6 anos da minha vida. Tive várias fraturas, mais de 45 fraturas na perna esquerda, mais clavícula, escápula, costelas. E aí eu pude vivenciar na prática, né? Não estudei sobre o assunto, vivenciei na prática todos os problemas decorrentes, né, de você estar hospitalizado, preso numa cama, depois como cadeirante, depois como usuário de muleta, de usuário de bengala, refraturei a perna no meu... Bem, primeiro ano não pude ir para a PUC, né, porque não tinha acesso a cadeirantes, né, não tinha como você chegar de cadeira de rodas por causa daquelas placas de grama que muitos arquitetos, né, muitos colegas acham bonito, bucólico, né, entremear o concreto com a grama, com a vegetação. Mas vá tentar andar num espaço desse aí com uma cadeira de rodas, com uma muleta, com uma bengala. E depois, quando eu finalmente, depois de 1 ano, né, preso em casa, quase 6 meses sem poder ir no banheiro. Porque eu estava num sobrado e o único banheiro que tinha acessível no andar de baixo era o lavabo com aquelas ridículas portinhas de 60. Tá? Então eu fiquei quase 1 ano sem poder ir no banheiro, 6 meses, né, sem poder ir no banheiro. Quando finalmente consegui subir as escadas e ir na banheira, ninguém conseguia me tirar de dentro do banho, né? E isso me deu uma vivência prática sobre o assunto. Mas isso foi em 1982, tá? Até 1999 eu me preocupava em fazer o meu trabalho acessível. E é nisso que eu quero tocar a consciência de cada um de vocês que está nos acompanhando. Diz que você chega numa causa pela dor ou pelo amor, né? Então, primeiro comigo foi pela dor e eu me preocupei apenas em fazer os meus projetos acessíveis. Eu não tinha preocupação em interferir em coisas erradas que eu estava vendo fazer em outros projetos, em outros profissionais que estivessem fazendo, né? Até que em 1999, meu filho Rafael, com 9 anos, teve uma infecção seríssima, uma bactéria, um vírus, até hoje não se sabe, entrou via ocular, inchou o olho. No dia seguinte ele começou a mancar e no 3º dia ele não caminhava. Ficou preso o dia inteiro, vários dias, né, na cama, mas ele ficou o final de semana inteiro preso na cama. E eu tive que, na segunda-feira, começar a acompanhar o problema dele, né, ver o que era. Primeiro no consultório do pediatra dele, que era totalmente inacessível. Era um casarão velho, com escadarias, com degraus. Dali, ele me encaminhou para vários hospitais para poder fazer exames, né, necessários, né, exame de sangue, exame de HLA-B24, umas coisas assombrosas. Né. Bem, minha primeira experiência já no Hospital de Clínicas. Eu parei o carro, né, já tinha alugado uma cadeira de rodas para ele. E no meu caminho até o Hospital de Clínicas, eu me defrontei com uma escadaria no meio da calçada. Quem não conhece Curitiba, aqui a Rua General Carneiro, é a frente do Hospital de Clínicas, que é o maior hospital de referência de transplante de medula óssea do país e um dos maiores do mundo. E você não tem como chegar em cadeira de rodas até dentro do hospital. E o próprio trepidar das pedras irregulares, Curitiba que é campeã em calçadas de pedras irregulares e escorregadias. O próprio trepidar, essa doença, esse vírus, essa bactéria, ele se estabeleceu no sacro ilíaco,
que é o osso, a base da coluna, quando junta com o ilíaco. E ali começou a formar uma osteomielite, uma infecção. E essa infecção foi crescendo, foi virando um caroço preto no meio da radiografia. Bem, resumo da história. O próprio Pequeno Príncipe, que foi ao hospital onde eu encaminhei ele por último e onde ele ficou internado, o piso da frente era em paralelepípedo, que é aquelas pedras de estacionamento de posto de gasolina para caminhão, tá? E a porta do prédio era em degraus de mármore polido, tá? Então tinha 3, 4 degraus de mármore polido. Então, se vejam, um hospital de referência em pediatria e ortopedia infantil não tinha nenhuma condição de acesso. Então ali eu tive que novamente largar a cadeira de roda do Rafael lá na rua e entrar com ele carregando no colo. Tudo isso me fez enxergar que tinha muita coisa errada. Todos os hospitais, sem exceção, todos os hospitais que eu visitei naquela época junto com o Rafael tinham algum problema de acessibilidade. Graças a Deus, depois de 45 dias internado, a Deus mesmo, que foi realmente mediante uma oração maravilhosa, que a diretora da escola que ele estudava, de Santa Teresinha, levou uma irmãzinha lá, fizemos uma oração junto e foi uma coisa maravilhosa. No dia seguinte, milagrosamente, o Rafael sentou na cama e 3 dias depois saiu caminhando. Então isso me fez entender que eu devia chegar nessa causa também pelo amor. E desde então, até o meu filho Rafael foi meu parceiro nessa causa. Nós inauguramos essa causa, acessibilidade já. Não sei se está aparecendo ao contrário, aqui na minha tela está aparecendo escrito pelo inverso. Essa acessibilidade já, para quem não está enxergando, né? Está escrito, é um folder que está escrito em cima, acessibilidade, um J maiúsculo, um A minúsculo, o acento do já é uma rampa, é um cadeirante sorrindo. E aqui eu tenho as principais leis, uma mini cartilha de acessibilidade com uma ilustração mostrando que essa ilustração, inclusive, faz parte da nossa cartilha, né? A cartilha de que nós vamos falar sobre a questão do curso, que nós vamos dar no Decreto 9451. E começamos, eu vi que o que mais faltava na sociedade era informação. Então eu fiz uma compilação em apenas uma folha de papel A4, até quem quiser esse original aqui pode me escrever para o meu e-mail, que é arquemesquita@gmail.com, para quem não está ouvindo, tá? arqmesquita@gmail.com. E eu encaminho o arquivo e está liberado, até no verso aqui tem um espaço para apoio da entidade, para vocês replicarem. Bem, aí durante todo esse percurso eu comecei a fazer cursos. Primeiro lá em 2006 eu fiz o curso de capacitação dos fiscais do CREA. Elaborei um curso com todo o apanhado da legislação e das normas da época. E esse curso depois nós vimos que nós precisávamos também difundir para a sociedade. Não adiantava esse curso ficar apenas de posse dos fiscais. Nós tínhamos que impedir que as coisas fossem feitas erradas, né? Então, o próprio CREA, na época, até um especial abraço ao Borges dos Reis, ao Cabrini, o Cabrini era o presidente, o Borges dos Reis era diretor lá do CREA, e nos ajudaram a formatar os cursos de capacitação em acessibilidade, e nós corremos várias vezes o Paraná. Até quem me ajudava muito nessa época, palestrava junto comigo, era o coronel Robertson Bondaruc, que falava sobre a questão do problema das calçadas escorregadias em pedras irregulares. Bem, e aí esse ano apareceu, aliás, o ano passado já, em 2019, eu já conheci o Eduardo Kiza, que era um dos diretores da Associação dos Dirigentes das Empresas Imobiliárias do Paraná, e ele me apresentou o Leonardo, que é o presidente da ADM, que se encantou com a causa, porque isso aqui realmente é uma causa, é muito mais do que um trabalho, é uma missão. E fui até São Paulo, até a pedido dele, porque lá em São Paulo, vocês estão sabendo já do decreto 9451, né? O decreto que regulamenta as edificações multifamiliares. Qualquer unidade, qualquer casa ou apartamento, a partir de 2 unidades geminadas, eles são atingidos por essa lei. Tá? E eu percebi que muitos arquitetos, muitos colegas estavam em dúvida em relação a ele, começaram a me ligar sistematicamente. Falei sobre isso com o Leonardo e ele falou: Ricardo, eu recebi um convite que o Secov de São Paulo vai lançar uma cartilha explicando o decreto 9451. Aí eu fui até São Paulo e lá mesmo em São Paulo ainda muitas dúvidas. Tá? O próprio pessoal, que eram 7 ou 8 pessoas, a Silvana Gambiaga, inclusive, que é arquiteta cadeirante, minha amiga lá de São Paulo, e mais o pessoal dos conselhos de arquitetura, de engenharia, discutiram e formataram uma cartilha. Só que era uma cartilha boa, explicava bastante, mas mostrando mais situações que não deveriam ser feitas do que as deveriam ser feitas. Aí eu propus para o Leonardo a gente criar aqui em Curitiba uma cartilha, que seria uma cartilha na forma de um mapa, de uma sanfona. É essa cartilha aqui que quem participar do curso vai receber. É a cartilha Guia de Acessibilidade,
né, que tem o patrocínio da Prefeitura de Curitiba, a Associação dos Gerentes Imobiliários e a nossa campanha Acessibilidade Já, mostrando uma cidade que ela é acessível, né, para todas as pessoas, desde o ciclista, o pedestre, o cadeirante, o cego e até para o carro. Mas o carro não numa condição de protagonista, como a maioria das cidades acabam tornando, né? A cidade é para o carro. Aqui mesmo em Curitiba, a gente até batizou isso aí do movimento do carrismo. Era tudo para o carro, nada de calçado. Nós tivemos a felicidade, lá décadas atrás, né, que o Jaime Lerner criou o primeiro calçadão do Brasil, que era a Rua 15 de Novembro, a Avenida Luiz Xavier, e que enfatizava que o cidadão é que tem que ser o dono da cidade, e não os veículos automotores. Tá? E nessa cartilha, me deu um lampejo, uma luz. Eu tinha conhecido num evento há muitos anos atrás, um evento em Foz do Iguaçu, onde a prefeitura de lá demarcou as vias turísticas, vias de comércio, vias de serviço, vias comunitárias. Eu pensei, por que não fazer nessa cartilha um mapa da cidade? Só que não é exatamente esse mapa aqui, que esse mapa acabou ficando um mapa colorido, que é o mapa de zoneamento de cidade, porque eles ainda não tinham o mapa disponível. E neste mapa será demarcado as rotas acessíveis de cada cidade onde vai estar sendo trabalhado esse curso. Né? Aqui nós temos o mapa de Curitiba e já temos em planos já cidades da região metropolitana de Curitiba, em torno de Curitiba, de começar a fazer esse tipo de abordagem. E essa cartilha, gente, ela apresenta, o primeiro quadro que ela começa é exatamente sobre desenho universal. Tá? Porque o princípio da acessibilidade é que a cidade seja para todos. Tá? Até lembrando aqui, né? O que são os conceitos do desenho universal? É o uso equiparável, né? Que é para pessoas com diferentes capacidades, uso flexível, alternativo de preferências e habilidades, simples e intuitivo, fácil de entender, informação perceptível através da visão, audição, tato e olfato. Nós vamos providenciar, só lembrando para o público com deficiência auditiva, nós vamos providenciar um quadrinho com tradução em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Tem gente que chama erradamente de linguagem, é língua oficial, o Brasil é bilíngue, deveria ser obrigatório desde o ensino fundamental a inclusão, até porque você sabe que a janela, isso é explicado por pediatras, né, por fonoaudiólogos, que a janela de aprendizagem de linguagem é dos 4 aos 7 anos. Então as crianças deveriam, naturalmente, desde criança, já aprender a se comunicar também pela língua brasileira de sinais. O tamanho, o espaço e a pouca exigência de esforço físico, como nessa ilustração, que foi de um prédio que eu fiz a adequação da acessibilidade, onde aparece, além do cadeirante, aparece também o carrinho de nenê, o carrinho de compras, uma pessoa transportando um volume pesado, ou seja, a acessibilidade ela é transversal na nossa vida. Desde a concepção da gravidez da sua mãe, eu sou avô fresco, minha filha me deu a felicidade de dar um netinho agora recentemente, e ela me explicando, né? Poxa, pai, agora que eu entendo o que é a tal da acessibilidade para pessoas grávidas, que quando você tem o teu eixo, o centro de gravidade deslocado, né, no ventre, você acaba se desequilibrando por qualquer coisa. Então eu luto primeiro pela condição de acesso aos locais. Não adianta eu fazer a acessibilidade total do muro para dentro, eu tenho que poder chegar nesse local. Tá? Então nós estamos aqui em Curitiba, inclusive, e isso está preconizado na Lei Brasileira da Inclusão. A Lei Brasileira da Inclusão, diga-se de passagem, que deu origem ao Decreto 9451, tá? No seu artigo 58, ele condiciona as questões de acessibilidade de edificações multifamiliares e também estabelece que é obrigação dos municípios a construção e manutenção de calçadas. Compete à União, estados e municípios a construção e manutenção de calçadas. Porque o teu registro de imóveis indica que a tua propriedade começa do muro para dentro. O espaço entre muros, a tua propriedade não começa no meio fio. O espaço entre muros é a via pública. O próprio Código de Trânsito Brasileiro ele preconiza calçada, parte da via. Logo, se é parte da via, não é minha obrigação, não é sua obrigação construir. Então, nós temos aqui, inclusive, no Paraná, um ofício do Ministério Público de um evento que nós fizemos em 2017, dando conta de que o Ministério Público aprovou por unanimidade que calçadas, ante o disposto na legislação pátria vigente, cabe aos municípios implementar desde já as rotas acessíveis e, principalmente, igualmente os municípios devem atualizar legislação local no sentido de que assuma a construção e manutenção de calçadas. Abre parênteses para dar bastante ênfase, afastando essa responsabilidade do particular,
fecha parênteses, dentro dos padrões técnicos de acessibilidade. E ela ainda, a doutora Rosane Beraldi Vervans, que foi a procuradora que assinou, ela ainda enfatiza no final. Com tal comunicado, o objetivo por um lado, e por óbvio, conferir publicidade ao entendimento correlato e, de outro, concitar a reflexão sobre as mudanças necessárias na área. Gente, eu só queria deixar bem claro, eu não sei quantos minutos faltam ainda, 15 minutos, então ainda tem um tempinho ainda para falar. Eu queria só deixar bem claro que essa nossa questão do curso aqui que nós vamos elaborar pela ADEME do Paraná será no sentido de fornecer subsídios, informações, argumentos para todos nós. A sociedade tem que lutar. A gente não pode esperar. Assim como essa questão da pandemia. Eu estou aqui com a minha máscara, viu, gente? Eu só não coloquei, tirei ela agora só para o momento da transmissão, até porque os colegas que estão nos ajudando aqui, tanto a Maria quanto o Rafael, meu filho. Rafael significa do hebraico Deus cura. Então eu atendi realmente como um recado divino essa cura milagrosa do meu filho. Nós entendemos que nós temos que dar informações. Como, por exemplo, um dos temas do curso que duvido que 99% de vocês conheçam. Existe a condição de fazer, até foi um tema bastante recorrente agora, recentemente, né, depois da facada, né, que o presidente teria levado, o vaso para ostomizado. Tá? O que é ostomizado? É a pessoa que não pode evacuar por via normal, ela carrega uma bolsa, e essa bolsa, existe uma dificuldade muito grande, e você se abaixar para fazer o esvaziamento dessa bolsa, você praticamente tem que ajoelhar no piso do banheiro para fazer o esvaziamento dessa bolsa no vaso sanitário. Já com esse vaso sobre um sócolo, eu tenho uma altura e um espelho na frente, e mais o equipamento necessário para fazer a higiene, né? Dentro dos critérios que precisa o ostomizado, né, para ele ter uma vida digna, levar uma vida digna, que ele não precisa ficar se ajoelhando nos pisos dos banheiros, que normalmente não estão nada secos, né? Principalmente o banheiro masculino. O banheiro das mulheres ainda é mais bonitinho, mais limpinho, mais cheirosinho, né? Mas o banheiro masculino é terrível de entrar, né? Então, e tendo um lavatório, porque como você tem, isso é outra coisa recorrente nos projetos que eu tenho feito, adequações de acessibilidade, as pessoas normalmente colocam o vaso sanitário para a pessoa lá no fundo do banheiro coletivo. Aí eu te pergunto, como é que um amigo meu como o Irajá, que ele só tem a esposa e a filha para ajudar, como é que ele vai fazer para ir no banheiro? Ele não pode entrar no banheiro feminino e elas não podem entrar no banheiro masculino. Então o que a gente pede é que no projeto o vaso sanitário para a pessoa com deficiência seja prioritariamente o primeiro vaso e com acesso independente, que ele não precisa entrar dentro do outro banheiro. E ali dentro tem que ter um lavatório. Grande parte, perdemos recentemente, vários amigos meus já faleceram de infecções oriundas da manipulação, por exemplo, da sonda da uretra, que quem usa a bolsa coletora, por exemplo, a urina, ele tem que colocar uma mangueira dentro da uretra para poder esvaziar a bexiga. E nisso, se ele não tiver condições de fazer a higiene da mão, ele vai se auto-infeccionar. Ele vai causar uma cistite, uma infecção de renal, tá? Então, é obrigatório, nem que seja aquele lavatóriozinho redondinho, triângulozinho de quina, é só para ele poder fazer a higiene da mão, que graças a Deus, né, esse vírus veio pelo menos alertar as pessoas que as mãos são os maiores transmissores. Eu falo isso há muitos anos. Eu praticamente não uso unha nenhuma, tá? Estou sempre com a unha no sabugo ali, porque embaixo da unha principalmente é onde se acumulam as bactérias. E que você tossiu, vai passar adiante. Ou que você segurou num objeto contaminado e vai passar adiante. Então ele precisa ter dentro do vaso sanitário da pessoa com deficiência, até porque ele fechou o vaso, trancou, ele já sujou a mão. Ele precisa fazer higiene antes de fazer essa ablusão dele, antes de fazer a colocação do catéter, né, para poder fazer o esvaziamento da bexiga, né? Então, gente, a nossa ideia dentro desse curso, só uma última gravura aqui, só para mostrar para vocês a importância, às vezes, de um palmo. Tá? Essa ilustração da cartilha, ela mostra duas cozinhas. Uma com 1,50 m, conforme determina a lei como sendo o mínimo, né, para uma cozinha, e a outra com um palmo de diferença, 1,80 m. A de 1,50 m, o cadeirante vai, isso aqui é o MR, é o módulo de referência. Ele vai até o fim e tem que voltar de ré. Já na de 1,80 m, ele pode fazer o giro. Isso é uma inovação da nova Lei Brasileira da Inclusão. Ela não depende mais de você ter aquele círculo inscrito de 1,50 m, aquele banheiro gigantesco para você poder fazer. Eu sei que é a dificuldade, né? Hoje em dia os apartamentos, as unidades estão ficando cada vez menores e a gente tem que otimizar ao máximo.
Então nós vamos ter propostas de paredes deslizantes, nós vamos ter propostas de o arcabouço, vamos dizer assim, da unidade ser estrutural e as paredes internas, com exceção das formas hidráulicas e elétricas, as paredes internas possam ser acessíveis. E nisso, gente, eu só quero deixar para vocês bem claro que o decreto 9451, aqui no seu artigo 3º, ele é bem claro. Ele fala o seguinte: os empreendimentos de edificação de uso privado multifamiliar serão projetados com unidades adaptáveis, vírgula, nos termos do disposto nesse decreto, vírgula, com condições de adaptação dos ambientes para as características de unidade internamente acessível, observadas as especificações dos anexos. Ou seja, o empreendimento inteiro tem que ser acessível. Ele não precisa ter, ele precisa ter, pelo decreto, 3% totalmente acessível, com as portas de 80 abrindo para fora, com puxador na porta. Para quem não sabe, aquele puxador é porque quando você abre a porta, você não alcança mais a maçaneta, você tem que ter um puxador para puxar a porta de volta, com barras de apoio, tá? E ele determina também que as pessoas que forem comprar, que tenham problema, por exemplo, de nanismo, tá? Até o prazo de início da construção da obra, ele é obrigado a fazer um ofício solicitando as adequações necessárias, porque o nanismo tem diversas alturas. Então ele vai dizer qual é a altura do registro que ele quer, qual é a altura da bancada da pia que ele quer. Então a nossa cartilha, o nosso curso, ele tem esse objetivo. Eu estou de vez em quando dando uma olhadinha aqui que estou controlando o tempo, tá, gente? Ele tem esse objetivo de, primeiro, dar informações. Segundo, cobrar dos municípios, do Estado e da União que eles façam também a sua parte. Aqui mesmo, nós estamos numa região nobre de Curitiba, que é o Batel. Você não consegue circular de cadeira de rodas. O Antônio Borges Reis, que foi o autor da Lei dos Calçados, né, que falei anteriormente, ele resolveu fazer essa lei também depois de passar por um trauma familiar. O pai dele, devido a uma doença, um acidente vascular cerebral, não me recordo bem qual era a doença, ele teve que ficar usuário de cadeira de rodas. Ele não podia sequer dar uma volta na quadra, porque as cadeiras, as calçadas de pedras irregulares eram extremamente irregulares e perigosas. Isso quando possibilitava passar, que a maioria do trecho você tinha... Meu pai mesmo, que faleceu alguns anos atrás, ele preferia andar na segurança do asfalto plano do que na insegurança de uma calçada cheia de pedras irregulares e escorregadias. Então a nossa proposta é, principalmente, cobrar do profissional, o projetista principalmente, porque é o arquiteto e o urbanista que pensa as cidades. Até nós vamos ter que começar a pensar as cidades, estava comentando aqui um pouquinho antes de começar essa live, a arquitetura pós-pandemia, né? Nós teremos que ter, isso vem ao encontro também, né, da acessibilidade, porque a acessibilidade, imagina, o cara chegou de cadeira de rodas da rua, ele carreou ali tudo que vinha na rua, no mercado, ele veio nas rodas. Ele precisa ter um espaço para fazer a higiene dessa cadeira. A pessoa que chega da rua, minha filha, por exemplo, chegando com o nenê no colo, carrinho de nenê, sacolas, precisa ter um espaço. Nós vamos ter que começar a pensar agora, principalmente em condomínios. Faz 3 meses que eu não visito a minha filha, porque ela mora num condomínio, centenas de moradores. Sabe Deus quantos botões, quantos dedos estiveram apertando aqueles botões do elevador? Tanto que agora uma das novas tendências era não ter mais a necessidade de apertar um botão, né? Ou vai ser por leitura de íris, ou vai ser por leitura de QR Code, alguma coisa do tipo que possibilite esse afastamento. Então tudo isso vem somar, na verdade, na questão da acessibilidade. Porque a acessibilidade, como eu comentei, né, inicialmente, meu filho, do nada, com a mão suja, se infeccionou e causou todo um problema que poderia ter... Eu conheci outras pessoas que tiveram o mesmo problema com ele e ficaram com sequelas terríveis. Tá? Então eu, graças a Deus, tenho que agradecer todos os dias a Jesus e a Deus por ter resgatado a vida do meu filho. Eu gostaria de poder responder algumas perguntas, tem um monte de gente acenando para vocês também, mas o tempo também é curto. Quantos minutos faltam? Faltam 5 minutos? Eu não sei se para responder pergunta é apertando, não precisa, não vai dar tempo, já me deram um negativo, não vai dar tempo. Mas eu vou deixar essa curiosidade para vocês, já que deu tempo, 5 minutos, deixa eu só falar uma outra coisa que é muito importante, tá? Já me deram um positivo. Gente, pouca gente está sabendo, e isso já é antigo, isso já a NBR 9050, desde 2015 está cobrando, que escadas de emergência tem um espaço para você acomodar uma pessoa com deficiência, um nicho, ou na própria escada, ou na própria escada, como está aqui, ou na antecâmara, e que de preferência tem um elevador
com acesso, com energização independente do restante do prédio. Vocês sabem que na ocasião de um sinistro, os bombeiros, a primeira coisa que eles fazem é cortar a luz para poder não gerar novos focos de incêndio. E aí como é que eu faço? Eu moro no 15º andar de um prédio e eu fico sem elevador. Como é que eu faço para sair de lá? Tá? Então esse espaço, essa área de resgate, ela tem que ser feita de uma forma que eu consiga proteger essa pessoa da fumaça e do fogo. Vocês sabem que a maior parte das pessoas que morrem durante o acidente, e eu passei por uma situação de incêndio numa cozinha da minha sogra, tá? Explodiu aquela mangueira do fogão, explodiu, queimou a cozinha inteira, eu estava dentro. E a primeira coisa que você sente é uma asfixia. Você não consegue respirar por causa de uma série de materiais entrando em combustão, geram aqueles gases tóxicos. Então a maior parte das pessoas morrem em decorrência da fumaça e não diretamente do fogo. Então eu tenho que ter essa pessoa protegida, pode ser um idoso. Eu, por exemplo, peso 100 quilos. Se eu tiver um desmaio, como é que uma pessoa que da metade do meu tamanho vai conseguir me resgatar, arrastar pela escada? Me passaram aqui um comunicado que a cartilha estará no site da ADM, curso no começo de julho. Tá? Eu não sei se o site da ADM vai sair depois no vídeo, tá? Mas quiser, tem como falar agora para quem está assistindo ao vivo? admpr.com.br. admpr.com.br, tá? Esse vídeo vai ficar disponível depois, vai ser gravado, né? Vai ficar disponível, e todas as informações complementares, e vamos tentar, inclusive, vamos ver se em tempo hábil, falar sobre a questão também da janela, né, nós até tentamos trazer um intérprete de Libras, mas não tinha ninguém disponível hoje, mas no curso vamos ter um intérprete de Libras. Inclusive eu conheço um arquiteto que é surdo, conheço uma outra arquiteta, Ana Bossini, um abraço para você se estiver assistindo, que é uma pessoa de baixa estatura. Então nós temos, em todas as áreas, nós temos que contemplar a diversidade humana. E esse é o principal recado que eu quero deixar para vocês, e que vocês não esperem acontecer alguma coisa muito séria na vida de vocês para vocês mudarem esses paradigmas antigos que nós temos que quebrar todos eles, né? Essa questão do preferir o visual do que o funcional, o estético do que o necessário, tá? Eu tento fazer a minha arquitetura o mais espartana possível em termos de luxo e o mais funcional possível em termos de tudo, né? De acessibilidade, de sistema construtivo que seja mais acessível, tá? Em termos também financeiros, né? A acessibilidade tem que ser financeira. Tanto que vocês viram que naquele prédio lá que eu mostrei a gravura do folder, né? Esse do meu folder aqui, esse predinho aqui, durante 3 anos a Letícia teve que morar nesse prédio, entrando pela rampa da garagem, porque a frente do prédio tinha degraus. No fim era só fazer um caminho na grama, retirar um pedaço da grama. Sabe quanto custou o morador? Era no total de 240 moradores, custou menos de R$8 por morador. Eu até falei na reunião do condomínio, né, que eu vi que tinha vários idosos, tinham casais novos com filhos recém-nascidos, todos eles precisavam de ajuda para descer a escadaria da frente do prédio, não era só a Letícia. Então, lembrando, né, que principalmente você que é jovem, que está nos assistindo, eu era jovem, eu tinha 22 anos quando eu sofri esse acidente e fiquei preso numa cama, e fiquei 1 ano sem poder circular nas ruas, fiquei 1 ano sem poder ir na faculdade. Então lembrando que se Deus quisesse, se você tiver sorte, se você não quebrar um único dedo, se Deus quisesse, ficará idoso. Eu já passei, já estou incluído, já estou até com a minha credencial, vou fazer 62 anos esse ano. E eu quero 2 minutos? 1 minuto? 2? Tá, em 2 minutos eu encerro, então já vou ter que apertar aqui o encerrar ali em cima. Eu quero só lembrar para você que por mais sorte que você tenha, você não vai escapar da falta de acessibilidade. Porque você já andou no dispositivo de rodas, você não lembra, mas você já foi nenê, com certeza, ninguém nasceu adulto, né? Você pode correr o risco de sofrer um acidente temporário, que foi o meu caso, até jogando futebol, andando na rua, torcendo o pé numa calçada, tá? Você pode se tornar pai. Deus queira que vocês sejam pai, que é a maior bênção que eu tive na minha vida. Foi os meus melhores projetos, como eu digo, né? Minhas melhores obras dessa vida são os meus filhos, a Cristiane e o Rafael. A Cristiane mais velha e o Rafael mais novo. E, se Deus quiser, vocês ficarão avós, como eu já tive a felicidade agora de me tornar avô. Ou seja, eu moro num loteamento relativamente novo, num Bará, onde a prefeitura liberou a venda do loteamento apenas com meio fio e asfalto. Cadê as calçadas? Isso deveria ser obrigatório para a liberação de um condomínio, toda a infraestrutura, inclusive as calçadas.
Então, na minha frente da minha casa tem calçada, na frente da casa do meu vizinho tem calçada, mas 90% dos lotes não tem calçada. E eu, quando minha filha vai me visitar, eu tenho que andar com meu neto na rua, no asfalto, disputando espaço com os carros. Então, gente, eu só quero deixar para vocês esse grande abraço acessível e sustentável, meio de longe por enquanto, mas se Deus quiser estaremos em breve nos revendo, nos abraçando, nos cumprimentando, como é característica do povo brasileiro, né? Lá para os povos orientais talvez seja comum só fazer o gesto do namastê, mas a gente tem essa necessidade realmente de ter esse contato físico, esse contato amoroso, né? Que quando você está abraçando, você está passando, está trocando energia com o teu semelhante. Então, deixo a todos um grande abraço. Eu só vou deixar o meu WhatsApp, né? Para quem quiser entrar em contato comigo, é o 41, código de Curitiba, 98536-6059. E o meu e-mail é ARQ, as 3 primeiras letras de arquiteto, arquimesquita@gmail.com, tá? E o Arquimesquita também é o meu endereço no Instagram. Fica um grande abraço para todos vocês e que, se Deus quiser, em breve nos vejamos no nosso curso, que eu não gosto de chamar do nome curso, eu prefiro chamar de workshop. É uma oficina de acessibilidade, porque existe muita troca de informação. Tá? A própria Ana Bossini um dia colaborou comigo, né, que é uma pessoa de baixa estatura, a perninha dela é mais curta que o padrão vitruviano, e ela, de vez em quando, ela saía, ela levantava da cadeira, né, mexia as perninhas. O que foi, Ana? É que quando eu fico muito tempo sentado com as pernas, com os pés no ar, acaba me comprometendo a circulação e o meu pé amortece e eu tenho que me levantar. Ela até me falou, né? Eu me sinto mais confortável, mais adequada dentro do banco do meu carro do que numa poltrona de um auditório. Aí já me veio aquela ideia, né? Por que os auditórios não podem ter poltronas com controle de altura, assim como hoje já tem com controle de largura, né, para pessoas obesas? Então, gente, é essa reflexão que eu quero trocar com vocês e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Posso encerrar? Então, um grande abraço para todos vocês e acessibilidade já. Tchau. Tem certeza?